Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um webinar pela Big Sistemas. Quem fala aqui é Cleiton Valdemar, eu que vou estar ministrando aí, fazendo esse webinar para vocês hoje. Hoje um assunto um pouco diferente, então a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de categorias. Essa parte de gestão de categoria ela tem a ver mais com cadastro, organização da drogaria, do que a parte de sistemas em si. Tá? Porém, é o que a ideia justamente dos treinamentos é conseguir demonstrar, na verdade, várias técnicas e vários processos que a gente consiga melhorar a drogaria no dia a dia e não só a parte de sistemas. Tá? Então, por isso que hoje é um treinamento um pouco diferente, mais voltado à parte de gestão do que a parte realmente de sistema em si. Ok? Então, vocês podem sentir aí um pouco de falta de mostrar o sistema, alguma coisa, mas eu vou mostrar algumas coisas, mas a maioria do que a gente vai falar hoje tem a ver mais com a organização da drogaria. Bom, então a ideia do treinamento de hoje é apresentar e orientar a parte de conceito de gestão de categorias, ou seja, a separação das categorias, como utilizar e como trabalhar em cima delas dentro da farmácia. Bom, me apresentar, meu nome é Cleiton Valdemar, tá? Eu trabalho hoje, atuo como consultor dentro da Big Sistemas, tá? Então faço visitas às lojas, faço organização de processos dentro da drogaria, tá? Já atuei em várias áreas dentro da Big, sou formado em Sistema de Informação, tenho MBA na parte de gestão do varejo de farmácia, ok? Atuo com o sistema há mais ou menos 14 anos, 13 anos. Antes disso, trabalhei em uma drogaria, então trabalhei mais ou menos 10 anos em uma rede de drogarias. Então, trabalhei bastante com drogaria, trabalhei em balcão, trabalhei na parte de compras, em várias áreas aí dentro de farmácia. Tá? Então, conheço um pouquinho do dia a dia de drogarias. Bom, o que a gente vai ver hoje durante o treinamento? Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho do conceito da parte de gestão de categorias. Depois, a gente vai implementar essa gestão, né? Ou seja, a gente vou mostrar um pouquinho de como separar aí as categorias dentro do sistema, e não só dentro do sistema, mas dentro da sua drogaria, para que você consiga ter um feedback melhor e visualização melhor desses dados, né? E depois a gente vai falar um pouquinho de sortimento e exposição dessa mercadoria em prateleira. Beleza? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade em me interromper e perguntar a qualquer momento. Bom, vamos falar então primeiro pelo gerenciamento de categorias, né? Então, para que ele serve? A ferramenta de gestão ela serve justamente para administrar as principais categorias dentro do meu negócio. Ou seja, que eu consiga separar isso dentro da minha farmácia para que depois eu possa me utilizar dessa informação. Ou seja, saber que tipo de produto eu vendo mais, que tipo de produto está girando pouco, eu tenho muito estoque empacado, né? Que tipo de produto que eu preciso trabalhar às vezes para melhorar a minha performance dentro da minha drogaria. Então, isso aí ela serve para te dar informação. Tá? Lógico, eu preciso ter uma infinidade de categorias, Valdemar? Não, você não precisa ter uma infinidade, mas quanto mais você tiver de informação, quanto mais rica essa informação for dentro do sistema, mais você vai conseguir tirar proveito disso. Ou seja, eu consigo medir e ter métricas melhores em cima da minha venda, em cima do meu estoque, em cima de várias coisas. Ok? Bom, uma das ações importantes aí é o resultado para conhecer o relacionamento do shopper, né? Quem é o shopper? É aquela pessoa que vem na minha farmácia e faz a compra, né? Geralmente a gente chama de shopper mulheres, né? Que tem um impulso de comprar diferente de homens, né? Então, geralmente quando vai se fazer uma compra no supermercado, quem compra por impulso, acontece mais por mulheres. Porém, existem homens também, né? Então a gente quer, na verdade, com o gerenciamento de categorias, a gestão de categorias, justamente conhecer o cliente, conhecer o meu público, para que assim eu trabalhe em cima voltado para esse público. Bom, a primeira etapa aí na gestão de categorias é justamente a implementação disso, né? E aí por onde eu começo, né? Como que eu vou começar a implementar essas categorias dentro do meu sistema ou dentro da minha drogaria? Primeira coisa é definir
quais são as categorias do meu sistema, ou seja, quem são os produtos que fazem parte delas. Tá? Então, eu vou ter que separar a minha drogaria em várias áreas. Né? Então, e se isso você já não tem separado aí em gôndolas, com certeza a maioria das drogarias já tem, né? Às vezes eu estou separado isso na gôndola, só que no sistema, na parte de sistema mesmo, eu não tenho separado. Então, geralmente você tem separado shampoos, condicionadores, desodorante, linha masculina, linha feminina, né? Linha para bebê, linha para idoso, atleta e etc. Só que muitas vezes eu tenho isso separado na minha farmácia, né? Só que eu não tenho isso separado dentro do meu sistema. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente conseguir separar essas categorias. Mas o que é a categoria, né? O que eu posso classificar como categoria? Eu falei agora algumas, né? Terceira idade, bebê, masculino, feminino, tudo isso são categorias, né? Então a gente precisa saber primeiro o que são algumas categorias. No Big, para se cadastrar a categoria, quando a gente fala de categoria, o Big está amarrado diretamente ao grupo de produto. Tá? Então sempre que a gente citar a categoria de produtos, a gente está falando dentro do sistema dessa parte de grupos. Ok? Os grupos do produto hoje, eles já são criados, já tem a opção para que ele tenha uma hierarquia de grupos. Né? Então, para que eu tenha separações aí, ou seja, grupo dentro de grupo. Tá? Grupos e subgrupos. Vou mostrar um pouquinho aí do... Deixa eu cadastrar uma nova senha. Só para entrar no sistema agora. Bom, onde eu encontro isso? Tá? No sistema Big, a categoria está aqui em produtos, depois cadastros, né? Produtos, grupos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Me deu uma mensagem aqui que o áudio foi cortado por um tempinho. Então, não sei se vocês estão me ouvindo. Se vocês puderem me dar um feedback aí, levantar a mãozinha, qualquer coisa só para me dar um feedback que vocês estão me ouvindo. Ninguém? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Por favor, se vocês estiverem me ouvindo, cliquem na mãozinha ou me mandem uma mensagem de texto para que eu possa ter esse feedback que vocês estão me ouvindo. Maravilha. O pessoal já começou, estou ouvindo, sim, sim. Maravilha. Demorou um pouquinho, então fiquei um pouco apreensivo em saber se vocês estavam me ouvindo. Maravilha. O pessoal está me falando que falhou realmente e voltou. Porque realmente, quando falha a internet, eu recebo uma mensagem aqui falando que pode ser que o áudio foi cortado e que não esteja funcionando. Então, por isso que eu pergunto muitas vezes para não ter o perigo de vocês não estarem me ouvindo. Bom, vamos continuar então. Então, dentro do sistema Big, quando a gente fala de categorias, a gente está falando diretamente essa parte de grupos. Tá? E uma maneira boa, na verdade, se não a melhor para se controlar, é através da utilização da árvore. Tá? Então, a árvore de grupos aqui, ela é muito importante. Então, o ideal é que eu tenha assim, categorias pais, né, que são o que a gente chama as primeiras categorias, poucas categorias. E aí, por que poucas? Né? Para que as regras fiquem mais fáceis de eu definir, elas fiquem mais claras. E se eu precisar filtrar isso de uma forma bem fácil, eu também consigo. Né? E lógico, aí dentro de cada categoria eu posso ramificar e criar N ramificações dentro dela. Então, dentro da perfumaria, por exemplo, eu posso ter fraldas, posso ter HPC, dentro de HPC eu posso ter maquiagem, posso separar aqui shampoos, condicionadores, bronzeadores, né? Então, isso fica infinito, na verdade, o número de grupos que eu posso criar. Tá? Então, dentro disso aqui, ele é bem legal. Uma coisa que eu gosto de mostrar quando eu falo de grupo e que muita gente não sabe, é justamente o como criar essas subcategorias e categorias. Então, por exemplo, eu quero dentro de perfumaria criar uma categoria de shampoos. Então, o que eu faço? Eu vou clicar botão direito aqui em cima de perfumaria geral e vou clicar em incluir. E aí eu digito, né, condicionador. Ok.
Né? Se eu quisesse ter um subgrupo, vou criar outro, shampoos. Tá? Então eu vou criando vários, eu tenho shampoo, condicionador agora. Mas Valdemar, puxa, não seria legal ter uma categoria de cabelo, uma categoria algo do tipo? Poxa, isso é legal, realmente. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui dentro de perfumaria, criar uma categoria cabelos, por exemplo. Ok? Mas e agora? O shampoo e o condicionador ficaram fora de cabelo, né? O que eu posso fazer? Eu posso clicar em cima do shampoo e arrastar ele para dentro de cabelos. Aí ele vai perguntar, deseja tornar o shampoo filho de cabelo? Sim, eu quero. E o condicionador também. Então eu posso movendo esses grupos para dentro, um para dentro do outro. Tá? Então isso é legal, porque fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, eu posso pegar, se eu tenho tudo bagunçado, às vezes meu grupo, eu posso arrastando um para dentro do outro e dar uma organizada e deixar poucos grupos aqui nesses grupos pais. Tá? O que eu sempre aconselho é entre 5 e 6 grupos no máximo aí para grupo pai, que é o quê? Os medicamentos aí separados em genérico, similar e referência, depois uma parte de HPC ou perfumaria, né? O HPC é mais utilizado hoje em dia. Se eu quiser separar MIPs, também eu posso ter, né? O que é os MIPs? Medicamento isento de prescrição, né? Os antigos OTCs. Então, esses produtos também eu posso separar. E outros, que seria o varejo, seria curativos, ataduras. Então, aí eu posso criar do jeito que eu quiser. O ideal é que eu não tenha muitos, para que não fique muito confuso também os grupos pais, tá? Então, para que eu não tenha muitos grupos pais nesse caso. Bom, e qual que é a ideia de criar essas categorias, né, e gerir isso? A ideia justamente é você conseguir agrupar os tipos de produto e depois conseguir medir isso de uma forma mais fácil. Então eu posso agrupar de várias formas, ou seja, eu posso agrupar, por exemplo, por solução. Então, como eu falei, shampoos, condicionador, ele está dentro de cabelo, né, uma higiene para cabelo. Se eu quisesse separar em higiene oral, eu poderia ter um grupo de higiene oral, e aí dentro de higiene oral eu posso ter fio dental, pasta de dente, escova de dente, né? Então tudo isso eu posso juntar e visualizar de uma forma unificada ou separada, né? Então, nessa hora, quando eu estou definindo o que eu quero, eu preciso pensar. E aí, eu quero ter um grupo só de fralda ou quero ter um grupo de cuidado de bebê? Né? Eu quero ter um grupo só, uma categoria só de terceira idade, ou eu quero ter uma categoria de fralda geriátrica e etc. Então, nessa hora, eu preciso definir o que eu preciso medir. Tá? E isso é muito importante. Tá? Saber o que eu quero acompanhar. Eu, particularmente, pessoal, gosto de acompanhar grupos que estão em referência hoje em mercado. Então, por exemplo, se eu vejo uma reportagem, se eu tenho um acompanhamento que a parte de perfumaria, a parte de HPC, hoje, nacionalmente, ela está em torno de 22%, 23% do faturamento total do nosso mercado. Então, o que acontece? Como que eu sei se o meu faturamento da minha drogaria, a parte de HPC, está dentro desses 22%, 23%? Né? Como que eu vou saber isso, se eu não tenho separado o que é HPC? Eu não consigo ver, eu não consigo me comparar com o mercado. Então, eu não sei se eu estou vendendo acima do mercado ou abaixo do mercado, se eu não tenho essas categorias bem formadas. Tá? Então, eu vejo uma reportagem falando, cuidado para cabelo, shampoos, está vendendo, sei lá, 8% do faturamento. E aí? Como que eu vou comparar para saber se eu estou vendendo acima do mercado ou abaixo do mercado? Então, eu não consigo saber esse tipo de informação. Por isso que é importante eu ter esses dados o mais claros possíveis. Tá? Bom, eu tenho 4 maneiras aí de definir o papel dessa categoria. Né? Então, quais são? O destino, ou seja, para quem que ele se destina. Então, como que eu posso separar isso? Masculino, feminino, bebê, terceira idade, público diabético não, que feio, né? Hipertenso. Então, eu posso ter para quem é. Então, para que serve, né? Para qual é o destino
daquele produto, se é a linha masculina, feminina, etc. Posso ter rotinas, sazonalidades e conveniências. Então, sazonalidade, a época do ano, posso separar? Posso separar inverno, verão, Valdemar? Pode. Nada impede eu separar produtos sazonais para inverno, verão, outono, né? Então, posso separar de acordo com a sazonalidade. Pré-festas, pré-comemorações, né? Como a gente tem em São Paulo, como tem em cidades de praia, né? Cidades turísticas. Eu posso separar produtos que vendem mais em uma certa época, justamente para eu conseguir medir, né? Então, por exemplo, quanto que eu vendi desse tipo de produto na pré-ano novo, o ano passado, né? E quanto que eu vendi esse ano? Eu cresci? Eu aumentei? O que eu fiz para aumentar do ano passado para esse ano nesse tipo de produto? Né? Nesse produto que vende aí na época de ano novo, na época de carnaval. Então, isso aí eu posso medir dessa forma. Então, eu preciso definir o que eu quero, né, e dessa forma criar as minhas categorias dessa forma. Ok? O Márcio está me perguntando como trabalhar com as especificações, né? As especificações, Márcio, elas também são muito importantes. Então, o que acontece? Dentro do Big, a gente tem tanto o grupo quanto a especificação. A especificação, para ser bem sincero, ela foi criada para ser um subgrupo, ou seja, para separar dentro de um grupo menorzinho. Então, por exemplo, dentro de perfumaria eu queria ter shampoos. Então, posso trabalhar com especificação? Pode, sem problema algum. Você pode criar uma especificação e ligar. Só que aí o que acontece? Eu não preciso, elas não são hierárquicas. Então, por exemplo, se eu quisesse separar masculino como uma especificação, eu posso fazer isso. Já que masculino eu posso ter shampoos, eu posso ter desodorantes, eu posso ter produtos que fazem parte de vários grupos. Né? Então, mesmo o produto estando dentro do grupo shampoo, desodorante, aparelho de barba e etc., eu posso ter uma especificação, por exemplo, Márcio, que chama masculino. Então, se eu quiser medir a minha linha masculina, eu consigo saber quanto vende de linha masculina dentro da minha drogaria. Só que isso aí também vai de acordo com cada necessidade. Então, tem alguns clientes que medem de uma certa forma. Você pode ver que aqui no meu cadastro, que é um cadastro de cliente, eu tenho Johnson, Gillette, etc. como especificação, porque eu uso o que ele achou melhor. Tenho brinquedos, maquiagens, mas aí vai de acordo com cada necessidade. Eu, particularmente, prefiro usar, já que o grupo hoje permite grupos e subgrupos, né, então prefiro separar o grupo e subgrupo lá como shampoos, condicionadores, desodorantes, perfumes. E se eu quiser criar uma linha, né, ou seja, o destino do produto, eu crio na especificação. Porque a especificação aí eu posso ter produtos de vários grupos, de várias categorias ligadas em uma especificação só. Tá? Então, posso, como eu falei, né, eu tenho desodorantes, shampoos, condicionadores que são para homens, né, são masculinos, e aí eu consigo separar. E aí depois eu consigo medir, né, quem comprar mais na minha drogaria. Não preciso nem falar, né? Principalmente a parte de higiene e cosméticos, né? A mulher sempre é a que compra. Inclusive depois, durante a apresentação, vou mostrar aí algumas estratégias de acordo com o shopper, né? Ou seja, de acordo com a pessoa que está entrando na minha drogaria, a gente tem algumas estratégias para aumentar esse tipo de venda. Então vamos lá. Para que serve, né? Então, a terceira parte aí da parte de implementação da categoria é avaliar essa categoria, verificar os dados que ela está me dando, né? No caso, cruzar com vendas e lucros, ou seja, verificar quem é que dá mais lucro, o homem ou a mulher, a linha masculina ou a linha feminina, quem é que dá mais lucro, a linha terceira idade ou a linha atleta. Então, eu consegui cruzar esses dados e brincar com eles. Então, é o que eu falei no começo, né? Então, se o mercado de tintura, por exemplo, cresceu 3% no mercado geral, por que minha loja teve um crescimento de 1,5%? Né? Então, por que minha loja ficou abaixo do crescimento de mercado normal? O que eu fiz de errado, né? Que o mercado todo cresceu e o meu crescimento não foi igual. Então, eu preciso ter esses dados, preciso ter separado isso para que eu consiga visualizar, né? Lógico, a gente está falando de categoria e sempre que a gente fala de categoria,
ela está mais ligada à parte de autosserviço, né? Que é aquela parte que fica fora para o cliente pegar. Né? Lógico que ela tem utilidades dentro da parte de medicamento, só que eu consigo fazer mais filtros e ter mais informações e trabalhar melhor em cima de perfumaria, que são coisas que eu consigo oferecer, que eu consigo fazer a venda aumentar, e é algo que tem surgido bastante efeito dentro das drogarias. Vamos lá, o Márcio está me falando, quando criamos filtros de pedido na sugestão de compras, essa modificação feita na árvore de grupos sofre influência? Vamos lá, Márcio. Quando eu faço um filtro na parte de sugestão de compra, desde que eu não crie nenhum outro subgrupo, por exemplo, ele não vai influenciar. Então, por exemplo, mudei um genérico para dentro do outro, mudei um para dentro do outro, vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença. Porém, o que acontece? Se no meu filtro não existia, não estava marcado o grupo pai, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem fácil. Perfumaria. Eu não marquei a perfumaria geral, eu marquei acessórios, infantil e cabelo. Então, o que acontece? Se eu criar um outro grupo, né, dentro dessa perfumaria, por exemplo, sei lá, qualquer outro tipo de grupo, cosmético, maquiagem, esse grupo não vai estar marcado porque o pai dele, né, que é o pai perfumaria geral, não foi marcado. Porém, se meu filtro estava marcado grupo pai, todos os filhos automaticamente já são marcados. Ok? Então, depende muito do que eu fizer. Se eu vier aqui desmarcar, por exemplo, maquiagem e criar um subgrupo dentro de maquiagem, não vai vir marcado. Então, o ideal, assim, sempre que eu mexo com categorias e grupos, o ideal é verificar se esses filtros não vão ser afetados, tá, Márcio? Porque realmente, como está ligado diretamente a isso, com certeza a gente pode ter um problema de afetar esses filtros. Né? Porque eu criei e aí depois mudando essas categorias pode ser que eu tenha alguns problemas. Então, o ideal é verificar sim. Vamos lá, continuando aqui. Bom, outra coisa importante aí nessa parte de categorias, né, é justamente a parte de metas, né, ou seja, avaliações da categoria para ver como que eu faço para aumentar, para melhorar a venda, volume, ticket médio de uma certa categoria, né? Então, aquilo que eu falei, com base no que eu vi no mercado, né, o mercado de tintura cresceu 3 e eu cresci 1,5. Então, o que eu preciso fazer para melhorar? E aí eu vou definir metas, né, em cima disso aí, para eu conseguir aumentar a minha venda. Eu tenho que melhorar o sortimento de produtos, ou seja, o mix. Meu mix tem que ser melhor. Eu preciso melhorar o mix de tinturas. Será que o meu mix de tinturas está muito pequeno? Né? Será que é o volume de tinturas que está faltando? E aí eu vou testando isso, né? Tento aumentar o mix e vejo se tive resultado melhor. Então, eu aumentei o meu mix aqui e subiu em 0,3%. Opa, então surgiu o efeito, né? Aumentei o volume de produtos aqui e aí eu acompanho. E aí, melhorou? Não, não melhorou. Poxa, então não era o volume que estava faltando. E aí, em cima disso, eu consigo ir fazendo testes, né? E melhorando algumas áreas e observando, olhando para ver se aquilo lá está surgindo efeito, se está tendo resultado ou não dentro da minha drogaria. Tá? Então, sempre eu tenho que pensar nisso, que eu tenho que ter metas para melhorar, para conseguir aumentar minha venda, já que eu estou abaixo, às vezes, de mercado, ou abaixo, às vezes, de uma concorrência. Então, aquilo que eu falei, né? Se eu estipulo uma meta de 3% de crescimento, como que eu vou alcançar? Né? Então, como que eu chego nessa meta estipulada? Eu tenho que aumentar o tráfego de pessoas, eu tenho que gerar lucro, né? Reforçar a imagem da minha farmácia, proteger território, melhorar a exposição dos produtos, melhorar mix, sortimento, disposição disso na prateleira. Né? Então, tenho várias formas para aumentar isso. E aí eu vou atacando uma de cada vez para ver o que está surgindo mais efeito, o que está melhorando. Lógico, às vezes um conjunto de tarefas, um conjunto de organizações vão melhorar como um todo a venda dessa certa linha. Beleza? Então,
a tática é justamente colocar em funcionamento, né? Ou seja, ir medindo isso aí. Vou mexendo em alguma área e aí vou vendo se aquilo lá surgiu efeito, se teve resultado ou não dentro da minha farmácia. O que eu falei, a mesma coisa, né, continuando ainda, o ideal é que eu tenha um piloto, ou seja, eu vou mexendo em algumas áreas e verificando, acompanhando para ver se isso aí surgiu efeito em nenhuma drogaria. Eu não preciso fazer essa mesma ação, se eu tenho uma rede de 10, 12 drogarias, não preciso fazer essa ação em todas. Né? Por quê? Porque isso sairia caro, às vezes, para fazer. Então, imagina aumentar o mix de todas as drogarias. Eu tenho 20, 30 drogarias, eu vou aumentar o mix de todas. Isso aí seria um custo muito alto. Então, primeiro, eu faço isso aí num projeto piloto, né, em uma das drogarias, aumentando o mix, mudando a prateleira, disposição. E aí eu vejo se isso aí está surgindo efeito, se isso aí está melhorando a minha drogaria ou não. Surgiu efeito em uma loja, aquele ponto específico, eu vou lá e implemento em todas. Tá? Então, faça isso aos poucos. A gente não pode fazer isso tudo de uma vez, porque às vezes eu vou dar um tiro e aquele tiro não vai funcionar, ou não vai dar certo, ou não vai melhorar em nada. E aquele gasto vai ser muito grande. Então tem que fazer isso sempre com cautela e aos poucos para que eu não tenha um investimento tão alto. E aí depois a revisão, né? Revisão é o quê? Verificar, ver se aquilo lá deu um retorno que eu queria, né? Ter o feedback daquilo lá, ver se os clientes estão mais satisfeitos, estou vendendo mais, né? Se eu conseguir atingir aquele cliente que eu queria, e depois partir para uma nova estratégia, partir para uma nova melhoria para ir cada vez melhorando mais. Bom, qual que são as etapas, né? É aquilo que a gente comentou até agora. Então, primeiro eu preciso definir quem são os itens que vão fazer parte daquela categoria, né? Qual a segmentação, como que eu vou criar. Depois o papel que ele tem dentro da minha empresa, né? Qual que é a importância daquela categoria, o porquê que eu estou criando aquela categoria. A avaliação, né? Ou seja, avaliar o desempenho, como que está o desempenho daquele tipo de produto dentro da minha farmácia. Definição de metas, né, para aumento ou para melhoria de uma certa área. Cumprir o papel das categorias, né? Determinar a estratégia e a ação específica para aumentar essa venda ou para melhorar uma certa área e depois implementar e acompanhar isso aí. Tá? Então, a ideia é justamente essa. Sempre que a gente fala em gestão de categoria, a gente não quer só ver relatórios mais bonitos, a gente não quer só ver mais dados, né? Eu quero pegar esses dados e ter ações para que eu consiga melhorar, para que eu consiga vender mais dentro da minha farmácia. Bom, tudo ok até agora, pessoal? O pessoal está bem tranquilo, poucas perguntas. Eu falei que a gente começou o treinamento aí com 4 pessoas, só que agora a gente já está com 12, né? Então já entraram mais pessoas, isso é bom. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, podem me parando a qualquer momento. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sortimento, né? O que é o sortimento? É o mix, né? O meu mix de produtos. Com quantos produtos eu tenho. Então, quais linhas e como trabalhar com essas linhas de produtos. Bom, a ideia do mix é justamente o que eu tenho para oferecer para o cliente. E isso é muito importante porque, às vezes, eu ataco um mix muito grande. E, lógico, o mix da minha farmácia, ela tem a ver também com o tamanho da minha drogaria, com o meu tipo de cliente que eu atendo, né? Então, o que acontece? Não adianta eu ter uma farmácia num bairro, uma farmácia num local de menos renda, né? E, às vezes, atacar num mix muito caro, atacar num mix premium, que o cliente não vai comprar, né? Que o cliente não vai aceitar isso bem. Então, quando a gente fala de mix, isso aí é bastante pessoal. Só que existem algumas estratégias aí para escolher qual mix que eu vou trabalhar e como que eu devo trabalhar com esse mix de produtos. Bom, primeira coisa que a gente precisa considerar é a amplitude, né? O número de linhas de produtos serão expostas. Ou seja, eu tenho que ter desodorante, shampoos, sabonetes, né? E dentro dessas áreas, quantos tipos de produto eu vou trabalhar. Então, a maioria das farmácias já tem isso.
Então, se eu tenho um espaço físico maior, né, eu vou ter mais tipos de produto. Então, às vezes eu vou ter uma área de bebê, às vezes eu vou ter uma área de diet, né, diet light, que é para diabetes e etc. Às vezes eu vou ter uma área de masculina, uma área feminina, uma área de dermocosmético, né, que é bastante comum hoje em mercado. Então isso aí depende muito do que cabe na minha farmácia e que tipo de público eu quero atingir. Depois eu tenho que definir a profundidade. E o que é profundidade? A quantidade média que eu vou ter de cada tipo de produto. Então se eu tenho shampoos, quantos shampoos eu vou ter de cada tipo, de cada fragrância, né? De cada tipo de cabelo? Então, eu preciso pensar nisso. Ou seja, quantos eu vou ter, quantas marcas eu vou ter, quantas versões. Né? Quanto maior a variedade, eu tenho que pensar que isso vai ser mais caro para a minha drogaria. Tá? Eu tenho que ter um investimento um pouco maior, só que eu também vou atingir um número de consumidores maior. Né? Por quê? Porque tem para todo gosto. Né? Só que, lógico, eu não consigo, se eu tenho um espaço físico às vezes reduzido, eu não consigo fazer isso com um número de itens muito grande. E depois a uniformidade, né? Ou seja, o objetivo é justamente se tornar expert em alguma linha de produto relacionado. Então tenho lá a linha de cuidado que eu falei antes, né? De cuidado para homem, de cuidado para idoso, né? De bebê. Então aquilo lá eu vou ser especialista naquela área. Bom, tudo aquilo que eu falei antes, né? Eu tenho que sempre pensar aí nos aspectos da minha loja, né? Então, primeira coisa, eu preciso saber qual é o perfil da minha loja, quais os desejos e necessidades do meu público, né? Então, o que acontece? Aquilo que eu falei, qual que é o desejo do meu público? Eu tenho um público de alta renda que busca produtos dermocosméticos caros, shampoos caros. Então, eu tenho que atender essa necessidade do meu público. Tá? Tá tendo uma população de renda mais baixa, então eu preciso ter produtos de renda baixa. E eu olhar sempre o histórico de venda. Então eu bato o olho, beleza, eu quero ver aí que shampoo que eu quero trabalhar melhor. Então eu tiro um relatório de vendas de shampoo. Qual o shampoo que mais vende ali? É o baratinho lá, aquele mais barato que eu tenho. Então esse é um produto, às vezes o perfil da minha loja é esse. Então eu olho relatórios, eu tiro isso para eu conseguir entender o meu cliente. Qual é o perfil, qual é a cara do meu cliente. Tá? Então eu preciso acompanhar o histórico de venda para isso. Bom, definição de categorias quanto à qualidade e preço, né? O sortimento quanto à qualidade e preço. Então eu preciso ter categorias, ter categoria para me definir como premium. Né? O que eu falo sempre que é legal, né? e que eu vi também quando a gente viu nessa parte no MBA, é justamente que o ideal seria trabalhar com 3 categorias. Tá? Então, primeira, uma categoria premium, né? Que é aquela categoria mais alta. Sempre que a gente fala em premium, tá, às vezes o pessoal acha que é aquela categoria mais cara, ou aquela categoria, às vezes, que custa mais. Tá? Mas quando a gente fala em categoria premium, na verdade ela é premium para a minha drogaria. Então o que significa isso? É uma categoria que vai me dar mais lucro. Então quem que é categoria premium? Qual que me dá mais lucro? Não precisa ser sempre a mais cara, né? Algumas vezes vai ser a mais cara, mas algumas vezes não vai ser. E também eu não posso esquecer de também ter a categoria custo-benefício. Então qual que é? Aquela barata, né? Aquela que compensa comprar. Então sempre eu tenho que trabalhar com as 3 linhas, né? Aqui não está mostrando aqui no slide, mas eu tenho que trabalhar com a categoria premium, que é a que me dá lucro. A custo-benefício, que é a barata. Opa, pulei sem querer aqui. Pulei sem querer o slide. Essa categoria, então, custo-benefício, é a que custa menos, né? É aquela que chama a atenção do cliente. Então essa aqui é aquela que eu faço promoção, é aquela que eu tô chamando a atenção do cliente, e o cliente que vem procurar algo barato, ele consegue encontrar. Né?
Então eu tenho que pensar sempre o seguinte, o cliente vai chegar, eu só vou ter categoria premium, né? Uma categoria às vezes com um valor um pouco mais alto. O cliente chega para comprar e não tem dinheiro, está com pouco dinheiro, ele não vai encontrar nada se eu não tiver um produto barato. Então ele veio procurar um shampoo. Ele consegue encontrar um shampoo barato para comprar? Consegue. Ele consegue encontrar um shampoo que dá lucro para minha drogaria? Consegue. Ele consegue encontrar um produto de mercado, é aquele que tem propaganda, aquele que todo mundo procura? Consegue. Então, se ele consegue encontrar essas 3 categorias dentro da minha drogaria, já está ótimo. É isso que eu preciso escolher, é isso que eu preciso buscar quando eu estou trabalhando com essa parte de qualidade e preço. Eu sempre preciso pensar nisso, que eu preciso ter o que vende barato, o que me dá lucro e o que está no mercado. Ok? Então, essa parte de mercado aqui, de indústria, é justamente o que é que sai em mercado. Ou seja, o que está hoje na moda. Né? E aí, uma dica, né? Manter produtos maduros que atraem clientes. Então, aqueles produtos que todo mundo já conhece, né? Aquele shampoo seda, tintura média, tintura Coleston, que são produtos já maduros que todo mundo conhece, todo mundo vem procurar esse tipo de produto. Então, eu tenho que ter esse tipo de produto na minha loja para vender também. Bom, e agora a gente fala um pouquinho sobre a parte de exposição de produtos. Como vocês estão vendo, até agora eu mostrei praticamente nada de sistema. Né? Então, a parte de sistema mesmo, nesse treinamento a gente quase não vai ver. Então, a gente vai falar mais a respeito de exposição, de demonstração desses produtos, para que eu consiga aguçar aí o tino de vocês e vocês consigam criar metas, aumentar a venda, melhorar a exposição desses produtos, né? E dessa forma vocês consigam usar o sistema para conseguir visualizar isso. Bom, falando de exposição, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre gôndolas, né? Esse material que a gente tem aqui no PPS é um material que saiu no Guia da Farmácia, se não me engano, acredito que sim, pelo que eu me lembre, quem montou foi o Raul, mas é um material que foi num caderno adicional do Guia da Farmácia, a gente usou as imagens que tem lá, justamente para conseguir demonstrar isso de forma mais fácil. Tá? Bom, então, como que a gente dispõe os produtos? Tá? Sempre eu tenho que pensar, sempre quando eu falo em disposição dos produtos, eu tenho que pensar no tráfego, ou seja, como que o cliente vai chegar na minha loja, o que ele vai ver primeiro, né? O que vai chamar a atenção. Então, o que vai ficar próximo ali, qual que é o caminho dele para chegar. Sempre que a gente fala em farmácia, qual que é a categoria destino, né? O que o cliente, na maior parte das vezes, vem procurar? Então, na maior parte das vezes, ele vem procurar medicamentos. Né? 50% ou até mais, né, do faturamento das drogarias ficam em cima de 60%, em cima de medicamentos, MIPs, etc. Então, os produtos, medicamentos, geralmente vão ter que estar no fundo. Para quê? Para que o cliente que veio buscar o medicamento, ele passe pela perfumaria e nesse caminho que ele vai fazer é onde eu vou escolher como dispor esses produtos. Ok? Dessa forma, eu consigo influenciar o cliente com algum tipo de produto de compra por impulso. Ou seja, para que ele tenha fácil acesso durante a entrada da minha loja, que ele veja os produtos e lembre, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. Beleza? Bom, tá aí um planograma, isso aqui é um planograma, tá? Para quem ainda não conhece, de como dispor os produtos dentro da prateleira, dentro da minha drogaria. Então aí eu tenho várias marcas, né? E a maneira de dispor, que é a mais comum do cliente procurar. Então vocês estão vendo que aqui primeiro eu tenho a marca Premium, depois intermediário e depois baixo custo, né? Isso é interessantíssimo eu falar para vocês o porquê dessa ordem que está aqui, né? Primeiro vocês estão vendo a Premium, intermediário e baixo custo. E o porquê dessa ordem, tá, pessoal? Porque sempre eu tenho que colocar antes, lembrando que isso aqui, o fluxo de pessoas está assim, tá? Então, elas estão entrando, aqui é a entrada da minha drogaria, aqui é a minha porta, então ela está vendo nesse formato, e aqui no fundo, às vezes, é o balcão de medicamentos. Ok?
Então, o que ele está fazendo? O cliente que está entrando na minha drogaria, o primeiro produto que ele vai ver e vai chamar mais a atenção dele vai ser a linha Premium. E qual que era a linha Premium que eu falei para vocês agora há pouco? O produto que me dá mais lucro, né? Então, o produto que me dá mais lucro, ele vai estar em primeiro. Depois eu vou ter os intermediários, né, ou de mercado, e depois o custo baixo. E por que o custo baixo vai estar lá em último? E geralmente o custo baixo eu tenho menos lucro, né? Meu lucro é menor. Então, às vezes eu ganho centavos, ou mesmo às vezes o percentual sendo muito alto, às vezes o lucro disso aí não é muito alto, desse produto. Então, ele acaba ficando no final, né? Da mesma forma que se eu estivesse verticalizando isso, os produtos mais baratos, né, os em promoção, eles estariam embaixo. E o na altura do olho, sempre o premium, que é o que eu tenho maior lucratividade. E aí depois, dentro disso aí, a gente tem a disposição de tamanhos, né? Recém-nascido mais em cima, P, M e G. Tá? Isso é o mais comum utilizado em mercado, utilizado em mercados mesmo, né? Supermercados, hipermercados. Eles ficam dispostos desse jeito para que fique fácil para o cliente conseguir encontrar. Isso de várias marcas, tá? Eu particularmente não gosto de trabalhar com muitas marcas premium, muitas marcas intermediárias e muitas marcas de custo baixo. Isso aí aumenta muito o meu investimento, às vezes, em produtos. Só que, às vezes, eu preciso trabalhar. Beleza? Bom, um planograma aí de exposição para criança, né? Que aqui está uma ideia. Então, produtos para criança, ele tem que ficar na altura dos olhos da criança, né? E das mãos da mãe. Então, não adianta o produto ficar muito lá embaixo também, porque a criança em si ela não vai tomar a decisão. Então, por exemplo, uma pasta de dente muito embaixo, às vezes a criança vai pegar tudo, mas a mãe não vai comprar. Então, a não ser que a criança fique brigando e chorando por causa daquilo lá. Tá? Então, o ideal é que ela tenha uma altura boa, né, para uma criança que não seja uma criança muito pequena também, para que a criança consiga fazer a mãe comprar. Ela passa por ali, consegue ficar na altura dos olhos. E uma coisa muito errada que o pessoal às vezes faz é colocar produto infantil numa altura muito alta, né? Ou seja, pegar produtos que tem como brinquedos, né, como desenhos, e às vezes usar eles em prateleiras muito altas que a criança não alcança, a criança não consegue nem ver aquele produto. Então é importante isso estar mais baixo para que a criança consiga ver esse produto e a mãe consiga pegar. Bom, o que eu falei, né? A seção masculina, né, que é um shopper um pouco diferente, ela deve ficar próximo da porta, para que a compra aconteça com mais rapidez. Né? Essa seção no fundo pode causar desistência. Né? A gente tem alguns homens aí dentro do nosso treinamento, vamos ver. Acho que quase todos. Tem a Roberta, tem a Ricelli também, mas maioria homens aqui, né? Então os homens que fazem compras, né, sabe que o homem quer o quê? Ele quer entrar, pegar um aparelho de barba rápido, ir embora, entrar, pegar o gel, entrar, pegar um produto, um desodorante e ir embora da forma mais rápida. É diferente de uma compradora, de uma shopper mulher, né, que ela gosta de olhar, ela gosta de andar dentro da farmácia, né? Então esses produtos shoppers para homens, eles devem ficar mais próximos da porta, para que eu consiga comprar o mais rápido possível. Porque senão o homem ele acaba entrando, não encontrando de forma rápida aquele produto e indo embora da minha drogaria. Tá? Então isso aí é uma das estratégias que a gente pode utilizar. Ricelli, achei que era mulher, eu falei aqui, mas ele está me falando que é homem, desculpe. Ok? Bom, disposição de medicamentos, né, e produtos que ficam atrás do balcão. Né? As prateleiras cheias de produtos que ninguém conhece, né, não vendem. Então o que acontece? Eu preciso de prateleiras cheias realmente de produtos que são conhecidos. Né? Como o pessoal tem feito bastante, a prateleira de trás, né, atrás do balcão, com bastante genérico, que são produtos que geralmente são mais conhecidos, ou de produtos que estão mais em evidência no mercado.
ok? Então, atrás da prateleira, o ideal é que eu fique sempre produtos que tenham que o pessoal conheça mais. Tá? Não adianta eu colocar remédios que pouca gente conhece. Outra coisa é a exposição de produtos que às vezes ficam deitados, né? Isso acontece muito com pasta de dente. Então o pessoal, em vez de colocar, pega lá aquela pasta de dente que é assim, né? Aí vai lá na prateleira e põe assim, né? Fica só aquele quadradinho. Aí você chega lá para procurar a pasta de dente, tem um monte, né? Assim. E aí você não consegue encontrar, ou fica difícil de encontrar. Né? Então, o ideal, nesses casos, é você dispor esses produtos de lado, de uma maneira fácil de encontrar, para que o cliente consiga bater o olho e achar o produto que ele quer. Né? Então, nesses casos, pasta de dente, por exemplo, o ideal é colocar elas assim, uma do lado da outra, nesse formato. Tá? Ocupa mais espaço? Ocupa, com certeza. Mas eu com certeza vou vender mais também, colocando elas nesse formato. Bom, vitaminas adulto e infantil separadas, né? O pessoal fala muito de separar isso também, a questão da verticalização. Muita gente separa, alguns produtos eles ficam melhores separados na vertical, como esse caso aqui. Tá vendo? Então aqui eu tenho na vertical, em duas prateleiras paralelas, né? Eu verticalizei esse tipo de disponibilização de produtos. Então isso acontece muito, às vezes isso chama muito mais a atenção do que você dispor o produto na horizontal. Então sempre que eu quero chamar a atenção do meu cliente, eu vou e eu coloco ele na minha prateleira de modo vertical. Isso chama muito mais atenção do que eu colocar assim, na horizontal. Ok? E lógico, eu tenho que deixar isso fácil, né? Vitaminas, principalmente, entre a idade, melhor idade, né? Que são a terceira idade, e adulto e infantil, o ideal é eu separar isso para que fique fácil de ser encontrado. Quanto mais fácil, eu tenho que entender o seguinte, se eu deixar bagunçado, misturado, é mais difícil para o cliente encontrar. Quanto mais difícil do cliente encontrar, menos eu vou vender. Tá? Então, quanto mais fácil do cliente encontrar, mais fácil do cliente achar. Ninguém gosta de chegar na minha farmácia e perguntar onde está a coisa, onde está o produto. Tá? Ninguém quer chegar na farmácia e falar onde está a vitamina tal, onde está isso, onde está aquilo. Então, se tiver mais fácil, se tiver o acesso mais fácil àquele produto com certeza vai vender mais. O que mais? Embalagens grandes e embalagens pequenas, né? Então, sempre kits e embalagens maiores, eles vão ficar na área inferior. Ele vai ficar mais embaixo, porque ele chama mais atenção por causa do tamanho, tá ok? Então, eu coloco os objetos menores na parte superior, que é a parte mais visível para o cliente, e kits e embalagens grandes vão ficar embaixo, na parte de gôndola. Bom, distribuição correta dos espaços, né? Então, às vezes eu deixo um espaço muito pequeno para um tipo de produto que vende muito. Né? Então, o que acontece? Às vezes eu pego uma parte de cutelaria, por exemplo, alicate, tesourinha, né? Alicate cutícula, de unha, que é algo que chama o cliente para dentro da minha loja, né? Principalmente a shopper, mulher, e às vezes eu deixo um espacinho pequenininho perante os desodorantes. Tá? Então, que eu não precisaria de um espaço tão grande, mas geralmente se tem um volume maior desse tipo de produto. Tá? Então, o que acontece? O ideal é eu deixar isso aí de maneira igual, separar, né? Quebrar esse espaço de acordo com o que o cliente vem buscar, vem procurar. Tá? Então, o cliente vem na minha farmácia procurando alicatinho de cutícula, alicatinha de unha, ele tem que conseguir encontrar de maneira fácil. Então, se ele estiver ocupando menos espaço, às vezes eu vou deixar de vender, vou vender menos aquele produto que não está tão bem destacado. Bom, iluminação, né? E falta de produto na prateleira. Isso eu não preciso nem falar, acho que vocês estão cansados de ouvir, né? Que a parte de iluminação dentro da drogaria é fundamental. Né? Então, lugares mais iluminados, mais vivos,
vendem mais. Isso é uma pesquisa, não sou eu que estou falando, isso aí a maioria de pessoas que trabalham no varejo conhecem, né? Então muita gente trabalha lá, desliga a luz, apaga a luz da farmácia, né, para economizar energia, e isso é muito errado. Uma farmácia apagada, principalmente em farmácias, drogarias que estão ligadas à saúde, todo mundo que vai a uma drogaria espera encontrar uma drogaria iluminada. Tá? Então, quanto mais iluminada a farmácia for, quanto mais iluminada a drogaria for, mais ela vai vender. Principalmente essa parte de higiene, cosméticos e etc. Tá? Se aquela gôndola, vocês podem fazer um teste, a gôndola mais iluminada é a que vai chamar mais atenção e com certeza é a gôndola que mais vai vender. Você pode ver que você pega gôndolas, por exemplo, em grandes redes de dermocosméticos, etc. São aquelas gôndolas bem iluminadas, que chamam a atenção, justamente porque todo mundo que entra na farmácia quer dar uma olhadinha ali naquela prateleira. Então, principalmente para produtos de alto valor. Né? Então, produtos mais caros, como eu falei, os dermos, né, são produtos caros, eles têm que chamar atenção, ser bem iluminados. E as prateleiras vazias, né, faltando. Né? Prateleira vazia não vende. Né? Eu tenho que ter volume, principalmente em perfumaria e HPC, né, a parte de higiene pessoal e cosméticos. Né? Então, eu preciso ter volume em produtos. Aquele produto que tem um só na prateleira, ele não vende. O cliente vai chegar, vai olhar aquele produto que tem um só e vai falar, poxa, esse produto aí não tem um só, ele deve ser ruim. Ele não vai comprar. Não, não é ruim, eu falo para ele. Né? Ele fala, não, então deve ser caro. Não, não é caro não, o preço está bom. Ah, mas então eu não vou comprar não, porque senão você vai ficar sem. Tá? Então isso aí é muito ruim. O Pablo está me perguntando se eu tenho fonte de pesquisa. Eu tenho sim, está na minha apostila que eu fiz a pesquisa para demonstrar aqui para você, Pablo. Deixa eu anotar aqui, eu posso mandar isso para você. Assim eu mando. Só para eu lembrar depois que eu terminar o treinamento, que eu preciso mandar isso para você. Tá? Mas, com certeza, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que a gente aprendeu bastante é justamente acompanhar esse tipo de situação e visualizar e olhar que farmácias escuras elas vendem muito menos. Né? A mesma coisa a gente vê em farmácia que ela não tem a parte de não é climatizada. Farmácias climatizadas, eu já vi várias pesquisas, mas o aumento de venda de uma farmácia climatizada é entre 25% e 30% do aumento de venda. O cliente, lógico, não adianta ser só climatizado e eu não ter produto, tá, pessoal? Então, quando eu falo que aumenta 25%, 30%, o pessoal fala, eu vou botar ar-condicionado na minha loja e vai aumentar 30% a venda desses produtos. Não, não é bem assim, né? Eu tenho que climatizar a minha farmácia, eu tenho que ter produtos, eu tenho que estar com esses produtos bem dispostos. Por quê? Uma farmácia climatizada, o cliente vai ficar mais tempo dentro da drogaria. Quanto mais tempo ele fica dentro da minha farmácia, mais tempo ele tem para comprar, mais tempo ele tem para ver os meus produtos, o que eu tenho para oferecer, e mais ele vai comprar. Então isso aumenta a ticket médio, isso aumenta o volume de venda, isso aumenta várias coisas. Bom, parte da gôndola, que é um estudo, muita gente às vezes não conhece, né? Que são a zona quente da gôndola, né? Então a zona quente da gôndola, ela é 40 centímetros depois que ela começou, né? 40 centímetros antes de terminar. Tá? E 50 centímetros acima do chão. Então essa é a área quente da gôndola. Tá? É a área que chama mais atenção. Então o que eu ponho ali? Promoção? Não, né, pessoal? Eu ponho na zona quente, eu ponho produto que me dá lucro. Então aquele produto premium, aquele produto que me dá maior lucratividade, eu coloco nessa área laranja que eu tenho aí na apresentação. Então essa zona quente aí dentro da prateleira é a zona que o cliente vai mais procurar. Então o cliente chegou na minha drogaria, né, o fluxo principal vocês podem ver que está aqui, ó, vindo dessa área, né, para cá, ó, da esquerda para a direita, ou seja, a porta da minha farmácia está aqui. Né? Então o cliente está chegando na minha farmácia, está passando aqui,
ele não vai ver essa primeira parte da gôndola. Tá? Essa parte aqui ela chama pouca atenção. Ele vai se atentar mais nessa área central da gôndola, que é 40 centímetros depois que ela começou e 40 centímetros antes de ela acabar. Né? E 50 centímetros do chão. A altura entre 1,60 e 50 centímetros do chão. Tá? Então, ele não vai, se for uma gôndola muito alta, não adianta que essa parte alta ele também não vai conseguir enxergar. Né? Então, ele vai se focar sempre na altura dos olhos, que a média aí é 1,60, ok? Até 50 centímetros do chão. Bom, quando a gente fala em promoção, e às vezes eu falo com o pessoal e eles me perguntam, promoção, geralmente eu coloco aonde? Próximo da área quente. Né? Então, se eu fosse escolher um produto promoção, eu colocaria ele aqui. Por quê? Porque o cliente vai chegar aqui, vai olhar a zona quente e a tendência dele é olhar de cima para baixo. Né? Então, para ele achar esse produto que está em promoção aqui embaixo, ele vai ter que olhar primeiro o que eu quero mostrar. Olhar primeiro o produto que me dá lucro. Olhar primeiro o produto premium. Né? Então, eu obrigo ele a fazer isso. Ok? Bom, aí eu vou falar um pouquinho daí do papel das categorias, né, que a gente falou, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Bom, categoria destino, né, quando é aquele que se torna referência na loja. É quando o consumidor lembra do produto, quando ele lembra do produto, ele lembra da minha farmácia, ele lembra do meu estabelecimento. Né? Então, quando eu penso em protetor solar, por exemplo, quando eu penso em protetor solar, eu lembro de drogaria, né? Eu não lembro de supermercado. Ok? Quando eu penso em sabonete, eu lembro do quê? Eu lembro de supermercado. Então, eu tenho que sempre pensar o que são as categorias de destino. Quando eu penso em remédio, eu vou lembrar do quê? Farmácia. Claro, né? Então, a categoria destino dentro de farmácia, a principal é medicamento. Né? Então, nossa categoria vende remédio, vende medicamentos. Então, essa é uma das categorias destino. Mas existem outras, né? Como eu falei do protetor solar, como eu falei de outros produtos. Então, alguns produtos, sempre que você para e lembra daquele produto, você vai lembrar de farmácia. Tá? Então, esses produtos são importantes eles terem pessoas para acompanhar, pessoa para ajudar, tá? Uma perfumista, alguém que vai ajudar esse cliente a decidir. Então, é interessante fazer workshops de beleza, para agregar valor e vender mais. Então, tem vários clientes que fazem aí workshop de cosméticos, de maquiagem, né? Chama uma pessoa especialista em maquiagem para usar os produtos que eu vendo na loja e aí dá um curso lá, né? Dá um workshop na minha farmácia sobre maquiagem e já vende aqueles produtos. Tudo isso agrega valor, tudo isso aumenta o meu faturamento dentro da drogaria. Bom, oportunidades, né? Então, oportunidades existem várias aí, eu vou falar de algumas delas, que estão aí em top, né? Então, são as principais hoje de mercado, que às vezes algumas pessoas ainda não aproveitam, não utilizam aí essas oportunidades de mercado em algumas categorias. Né? Então, muita gente às vezes não se atentou a isso e eu vou mostrar um pouquinho delas. Bom, primeira delas, né, é a parte de terceira idade. Então, a população idosa no Brasil, ela vem aumentando, né? Era uma população extremamente jovem e hoje a gente tem um aumento da população idosa no Brasil. Então, isso é interessante você ter um atendimento diferenciado para esse tipo de cliente, uma área diferenciada para esse tipo de cliente, né? Então, conforme a fonte aqui que a gente colocou, né, Universidade do Rio de Janeiro, em 2025 os idosos do Brasil atingirão a cifra de 30 milhões de pessoas, o equivalente a 15% da população. E essa população idosa é a que mais compra dentro de farmácia. Então a gente tem que aproveitar para vender, além dos medicamentos, além do produto que é o destino, que ela vem na minha farmácia, vender mais coisas. Né? Ou seja, vender mais produtos. Como a gente não pode oferecer remédio, não pode
aumentar a venda de remédio, é difícil fazer isso, a maioria das farmácias tem focado justamente nessa parte de higiene, cosméticos, higiene pessoal e cosméticos, que é o HPC, perfumaria, etc. Né? Hoje o mercado está com entre 22% e 26% aí do faturamento total de drogaria dentro da parte de HPC. O que vem de faturamento da farmácia está dentro de HPC e perfumaria. Tá? Porém, o grande desafio hoje é justamente conseguir aumentar essa fatia da perfumaria, né? Ou seja, começar a faturar mais, vender mais, porque é uma área bem lucrativa, são produtos que realmente têm um valor agregado bem alto e uma lucratividade bem legal. Outra categoria destino é a parte de atleta. Tá? É uma coisa que está na moda agora, né? Parte fitness, e tem um crescimento de 15% ao ano. Então, a receita dessa área fitness, dessa área de atletas, né? Ela pode chegar a 700, ela chegou a 700 milhões em 2013. Isso foi publicado na Isto É, aí, de outubro de 2013. Tá? Então, esse mercado é um mercado que tem crescido bastante. Então, para quem ainda não trabalha e não tem pessoas especialistas que conheçam isso dentro da drogaria, é uma área bem legal para se investir. Eu conheço farmácias que hoje investem, da mesma forma que existem hoje várias empresas, vocês podem ver que todas as cidades começam a aparecer lojas especializadas em suplementos esportivos, né? Isso aí, muitas farmácias já têm trabalhado também em cima disso. Ou seja, consultores, degustação em academias, em espaços fitness, né? Pessoas que saibam orientar o uso da suplementação. Então isso é bem legal, dentro de drogaria é uma oportunidade muito grande. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora da categoria de rotina. Então, o que é a categoria de rotina? São aquelas que contêm produtos do uso diário, né? Aquilo que eu preciso usar sempre, né? Então, um shampoo, um desodorante, então esses são produtos de rotina. Aí tem vários fatores que vão influenciar nessa compra de rotina, né? Alguns produtos, como eu falei, do sabonete, entre outros, sempre que eu penso nesse tipo de produto para uso familiar, a tendência do consumidor é que ele compre mais esse tipo de produto em supermercados. Então, a tendência da compra desse tipo de produto acaba ficando mais voltada para supermercado do que para uma drogaria. Só que alguns produtos a gente lembra mais da drogaria do que no supermercado, né? Então, isso aí vai depender de várias coisas, né? Facilidade para chegar na minha farmácia, se tem estacionamento, se é fácil parar ali, né? A proximidade do local, da minha casa, do trabalho. Então, várias coisas vão influenciar. E também preços, mix do produto, né? Então, variedade. Então, às vezes eu vou lá numa farmácia, tem 2, 3 tipos de desodorante, eu nunca encontro o que eu gosto. Então, é uma vez só que eu vou e depois não vou voltar mais, né? Eu vou em outra que tem mais tipos de produto, mais tipos de desodorante. Então, isso eu preciso ter em mente para que eu chame esse tipo de cliente da categoria de rotina. Bom, categoria sazonal ou ocasional. Essa a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, né? São aquelas que, dependendo da época do ano, do tipo, da época que eu estou, ela vende mais ou menos, né? São produtos como protetor solar, produtos como remédio para gripe, antigripal, antialérgico e etc, né? Então é importante estar atento a isso para eu estocar, para ter esses produtos que vão vender nessa época. E também trabalhar junto com a indústria, né? Porque existem muita propaganda, muita indústria que vai fazer uma campanha e muitas vezes eu não estou atento a isso. Se eu não estou atento, a campanha sai, o produto começa a vender, eu não tenho tempo de comprar e simplesmente eu perco a venda desse produto e a hora que eu compro esse produto a campanha já acabou e ele vai ficar lá parado. Então é importante eu acompanhar isso junto com a indústria, ter a visitação desse tipo de cliente, desse tipo de vendedor, desse tipo de indústria mesmo, né, para eu acompanhar esse tipo de trade, acompanhar esse tipo de negócio que é bem legal. O guia da farmácia, a maior parte aí do que a gente tem aí de documentação são artigos realmente que a gente conhece do guia. Aqui é um exemplo da edição 252, né, que é a parte de sortimento de férias.
Então é bem legal para épocas de férias, épocas, no caso de farmácias que ficam mais próximas da praia, ou épocas que aumentam mais, de como aumentar aí o sortimento nessa época do ano. Bom, e aí a categoria de conveniência, né? A categoria de conveniência é aquela categoria que o cliente compra por estar ali naquele momento, por ser fácil, né? Geralmente esses produtos eles ficam aonde? Eles ficam ali em gôndolas perto do caixa, né? Quem já foi na Americanas lá e chegou nas lojas Americanas, antes de chegar no caixa tem aquele negócio assim, né? E aqui está o caixa. E o que tem nesse caminhozinho aqui das lojas Americanas? Um monte de produto de conveniência, né? Tem chiclete, tem bala, tem brinquedo que as crianças vão querer pegar, né? Então tem tudo isso para você lembrar, tem um doce, né? Que você vai querer comprar na hora que você passar por ali. Então a ideia dentro de drogaria também é trabalhar dessa forma. Ou seja, próximo aos caixas, próximo ao local onde o cliente vai ter que ficar esperando, às vezes em fila, ter que ficar parado um tempinho ali, aguardando, eu coloco produtos de vendas estratégicas, ou seja, de coisa que ele vai lembrar que ele precisa. Aparelho de barba, cargas, né, chiclete, bombonier. Então tudo isso fica próximo ao caixa ou próximo aos balcões. Tá? Então, o balcão, o cliente vai lá comprar um medicamento e vai ficar lá parado, né, esperando você buscar o medicamento, esperando você explicar, passar preço. Então, o cliente fica ali parado, olhando para um lado, para o outro. O que ele vai ver? O que ele vê na sua drogaria? Tá? Então, esse produto aí é o produto de conveniência. Ele tem que encontrar e olhar produtos que ele vai lembrar de comprar. Né? Então, ele vai estar parado ali no balcão esperando o medicamento e vai ver uma carga sensor, vai ver um Epocler, vai ver um sal de fruta, vai ver algum produto e vai lembrar que ele precisa daquele produto em casa. Beleza? Pessoal, basicamente aí, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje é isso, nessa parte de gestão de categoria. Foi bem rápido, né? Eu falei como a equipe, a turma está bem pequena, realmente, tiveram poucas dúvidas. Como eu falei hoje sobre metas para aumento e melhorias, eu preciso falar dos indicadores, tá? Os indicadores é uma ferramenta do Big para melhora na tomada de decisão. Então, justamente isso que eu mostrei para vocês. Então, o que acontece? Eu quero medir, eu quero ter metas aí dentro de uma venda de shampoo, de tintura, de área masculina, feminina, área de impulso, categoria de impulso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no indicador, crio um indicador para medir isso e coloco minhas metas. Né? Consigo colocar lá. Qual é a meta? Quanto eu quero crescer? Aonde eu quero chegar? E aí consigo visualizar através de um acelerômetro como que eu estou. Né? Se eu estou chegando próximo dessa meta, se eu estou melhorando, se eu estou piorando, como foi o mês passado, se está aumentando a venda dessa categoria, se está diminuindo. Então, a ideia do indicador é justamente ser o mais flexível possível e dessa forma a gente conseguir aumentar e melhorar as vendas. Tá? Como eu falei no começo, lógico, a gente precisa criar as metas, traçar as estratégias para essas metas, né, para atingir essa meta. A meta não vai ser atingida sem fazer nenhuma ação. E depois eu preciso acompanhar. Né, eu preciso abrir aqui, olhar, tirar o relatório, olhar o indicador e ver se subiu ou não subiu. Se não subiu, eu preciso mexer de novo, né, para que isso aí consiga ser atingido de acordo com o que eu quero. Tá? Então, a ideia dos indicadores é justamente conseguir acompanhar, melhorar esse acompanhamento desse resultado que você está tendo. Beleza? Isso aqui é legal porque é via web e a ideia justamente é conseguir acessar de qualquer lugar, tablet, celular e etc. Bom, e agora vender o meu peixe, né? A parte do Big Trainer. Então, o que é o Big Trainer? Big Trainer é a consultoria da Big, onde o consultor vai visitar a sua drogaria, vai visitar a sua loja e auxiliar você dentro dessa tomada de decisão, dentro dessa criação dessas estratégias dentro da farmácia. Então, eu estou com um problema aqui, eu estou querendo melhorar meu estoque, estou com muita perda, estou gastando muito com isso, eu queria melhorar isso. Então, você pode chamar um consultor, o consultor vai visualizar, vai olhar o seu estoque, vai mostrar, apontar para você aonde estão os problemas nesse estoque, onde está o problema, o que você deve fazer para diminuir isso ou melhorar
aquele estoque, tá? Ajudar você também a traçar estratégias e metas dentro desse estoque para que você consiga atingir ou diminuir. Isso em qualquer área, tá? A gente está falando de estoque, mas a gente pode falar em venda, em financeiro, controle financeiro, contas a pagar e etc. em várias áreas, ok? Então a ideia dos consultores é justamente auxiliar aí as farmácias, os gestores, a melhorar processos e melhorar várias áreas dentro da farmácia. Beleza, pessoal? Então, eu queria agradecer aí a presença de todos. Obrigado pela atenção dispensada, o tempo que vocês dispensaram aí para acompanhar esse treinamento. Espero que ele tenha sido de boa valia para vocês, que vocês aproveitem esse tipo de informação e consigam também aplicar isso dentro das farmácias, que a ideia é justamente essa, né? Melhorar e cada vez mais aumentar faturamento, melhorar o mercado de drogarias. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Uma boa tarde para todos e muito obrigado.